Que, diante da possível condenação no Supremo, a defesa de Jair Bolsonaro já se prepara para recorrer a cortes internacionais. Os advogados do ex-presidente vêm elencando, desde a apresentação do inquérito pela Polícia Federal, uma série de provas frágeis que eles afirmam resultar em um julgamento imparcial e falho. O documento já estaria sendo redigido e vai integrar uma petição que deve ser endereçada ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos dos Estados Unidos ou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU na Suíça. A estratégia da defesa de Jair Bolsonaro deverá ajudar a expor o que eles consideram como um julgamento injusto. Chamar o Roberto Mota para a gente trazer as impressões sobre essa notícia ou essa indicação. Mota, não dá para esperar que qualquer manifestação desse tipo em cortes internacionais resulte em algo que poderia reverter uma decisão da Suprema Corte Brasileira, mas ajuda a jogar a luz sobre isso que os advogados têm falado, né? Julgamento imparcial, perseguição política, desrespeito à legislação e também à Constituição brasileira. É algo mais simbólico do que outra coisa, mas é importante, Mota? Eu não sei avaliar, Caniato. Primeiro, a gente não tem a certeza se realmente isso está sendo considerado. E eu, sinceramente, não sei qual seria o valor de um eventual pronunciamento dessas entidades internacionais. Até porque elas sempre tiveram claro viés de esquerda. Eu acho muito improvável esperar que isso mude agora. Eu acho que mais importante do que o posicionamento dessas entidades é o posicionamento firme do governo americano. A luz está sendo jogada. A luz tem feito alguma diferença? Eu não vi. E eu acho que mesmo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ou seja lá qual fosse o órgão internacional, se manifestasse de forma favorável a Jair Bolsonaro, eu acho que seria extremamente improvável que isso tivesse qualquer efeito sobre a decisão aqui no Brasil. Porque uma manifestação está ocorrendo agora, nesse momento, vinda do governo americano, do presidente dos Estados Unidos, do secretário de Estado, do corpo diplomático, de uma série de entidades do governo americano, manifestações claras e explícitas, por escrito, acompanhadas de sanções comerciais e sanções pessoais graves debaixo da lei Magnitsky. O que isso mudou o curso dos acontecimentos até agora? Talvez um discurso um pouco mais suave ali, uma palavra escolhida com um pouco mais de cuidado aqui, mas na prática o que a gente viu foi essa aposta sendo dobrada. Pois é, vou receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil para acompanhar na íntegra o comentário do Luiz Felipe Dávila. Agora sim, seja bem-vindo você que acompanha a programação da Jovem Pan. Os advogados de Jair Bolsonaro têm listado fragilidades e devem recorrer, inclusive, a entidades internacionais. Cortes internacionais serão acionadas com um documento para apresentar o que eles consideram um julgamento injusto. Você, Dávila, queria que você discorresse sobre essa possibilidade e isso que o Mota trouxe, esse histórico de posicionamentos pró-grupos de esquerda ou pró-grupos progressistas, isso já não seria um desafio a mais para os advogados de Jair Bolsonaro? O que eu quero dizer, vale a pena enviar esses documentos para essas cortes? Não vale a pena. O Mota tem razão. Essas cortes têm um viés esquerda e, evidentemente, não vão reverter ou tomar uma postura dura contra o julgamento no Brasil. Nada disso vai ocorrer. Na verdade, Caniato, quem tem de consertar a democracia brasileira são os brasileiros, somos nós. E parte desta arbitrariedade da justiça é fruto da apatia da sociedade civil, das organizações de classe, do próprio parlamento, que não consegue se posicionar a ponto de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Uma Constituição democrática, como é o caso da brasileira,
ela tem por princípio limitar o poder do Estado e garantir as liberdades individuais. O que nós estamos vendo neste julgamento é o oposto. É um Estado com poder absoluto, com a liberdade individual sendo cerceada e o Supremo dando uma migalha de liberdade para alguns que andarem na linha, porque se passar da linha de acordo com a ideia deles, serão imediatamente censurados, como ocorreu desde o primeiro inquérito da fake news há 6 anos atrás, censurando veículos, censurando matérias jornalísticas, censurando indivíduos de se manifestar na rede social. Ou seja, é o oposto. Este era o momento para o Supremo, como guardião da Constituição, mostrar que ele está lá para garantir as liberdades individuais e para limitar o poder do Estado. Mas o que nós estamos vendo é o oposto. É um Estado com poder absoluto, cerceando a liberdade individual de cidadãos e homens públicos. Nada disso vai ajudar a restaurar a confiança nas instituições democráticas. Por isso, eu espero que este julgamento seja um despertar de consciência para as pessoas no país, tanto líderes civis como líderes políticos, de que o Brasil precisa restabelecer o que está na Constituição, isto é, limitar o poder do Estado, garantir as liberdades individuais e fazer com que a justiça cumpra a lei e não interprete a lei de acordo com a cabeça de cada juiz. Isto não é Estado de Direito, isto é Estado arbitrário. Pois é, o comentário do Beraldo a respeito desse movimento que deve ser feito pela defesa de Jair Bolsonaro. Cortes internacionais seriam acionadas para relatar o que tem acontecido aqui, inclusive as fragilidades em todo o processo e possivelmente na conclusão desse julgamento. Agora, Beraldo, para além disso, o Mota trouxe um ponto interessante. Os recentes posicionamentos dos Estados Unidos contra a justiça brasileira ajudam ou atrapalham nessa tentativa de alertar esses órgãos, essas entidades sobre o que acontece aqui? Porque, a depender do posicionamento dessas entidades, né, muitos se colocam contra os posicionamentos de Donald Trump, por exemplo. Neto, vamos lá, de forma bastante objetiva, o posicionamento de Donald Trump, quando ele coloca a questão da tarifa como condição para a mudança de posicionamento do judiciário brasileiro em relação a um processo, ele obviamente está ultrapassando aquilo que cabe a um chefe de uma nação estrangeira em relação ao judiciário de um determinado país. Mas o Brasil, quando nós olhamos para o Brasil real, o Brasil da vida real, nós percebemos rapidamente que a força individual, ela supera a força da instituição. Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, a vontade, os medos e os desejos de cada ministro são maiores do que o valor da instituição Supremo Tribunal Federal em si. Quando o governo norte-americano faz a manifestação que fez, de uma certa forma, a ameaça que fez, isso tem um efeito individual. Não tem na instituição, mas tem no posicionamento individual. Tem naquela reflexão no almoço de domingo, quando os netinhos chegam e falam: vovô, eu queria ir para a Disney, só me leva para a Disney, vovô. Quando os netinhos chegam e falam: olha, eu queria ir lá para o seu apartamento de frente para a praia, lá na Flórida. Vamos, vovô, nas férias. E aí o vovô, quando deita de noite, ele pensa: puxa vida, eu vou abrir mão disso para ficar perseguindo Jair Bolsonaro? Eu vou abrir mão disso, desse convívio com a minha família, que no fim já estou aqui indo para a parte final da minha vida. É isso aqui que vale, isso aqui que tem valor. Eu vou abrir mão disso, eu vou causar essa frustração à minha família, eu vou gerar este peso à minha família
família para apoiar o meu colega Xandão, que está ultrapassando de forma muito clara e inequívoca aquilo que rege a Constituição Federal, sendo julgador de um processo em que ele próprio figura como vítima. Eu vou fazer isso e abrir mão aqui da minha família? Então, este é o peso que terá as considerações do governo norte-americano nesse julgamento. Portanto, Caniato, não há nada de bonito em nada disso que está acontecendo. Não há nada de bonito na forma como os acontecimentos pós-eleição eleições de 22 estão sendo julgados. Não há nada de bonito na forma com que os acontecimentos de 8 de janeiro estão sendo julgados. Não tem nada de bonito na forma como o próprio governo norte-americano está se manifestando e agindo em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e outras lideranças políticas. Não há nada de bonito no Brasil, não há nada a ser admirado. O Brasil está na latrina institucional do mundo. O Brasil deu as mãos ao que há de pior no mundo. O Brasil é uma péssima referência para qualquer país do mundo. O Brasil não consegue ser recebido pela porta da frente de lugar nenhum. Vejam, o líder mundial mais próximo do atual presidente é o presidente francês. Mas o presidente francês sequer leva em consideração todas as festividades com o presidente brasileiro e com a primeira-dama para consolidar o acordo entre União Europeia e Mercosul. O Brasil não tem absolutamente a menor importância. E este julgamento consolidará a posição do Brasil nesse submundo que existe, daqueles países que não são levados a sério, daqueles países que estão ali à margem dos protagonistas mundiais. É isso, a notícia em destaque: os advogados de Jair Bolsonaro preparam um documento, eles elencam uma série de fragilidades no processo, no julgamento, possivelmente, no relatório da Procuradoria-Geral da República, devem recorrer a cortes internacionais e, claro, os aliados do ex-presidente têm falado que esse julgamento no STF é totalmente parcial e injusto. Deixa eu só passar a última para o Roberto Mota em relação a esse assunto. Daqui a pouco eu vou trazer informação sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ir ou não ir na sala de audiência amanhã no Supremo Tribunal Federal. Tem informação a respeito disso. Mota, agora tem uma questão. Bom, se a defesa não tem como recorrer no STF, porque esse processo já corre na Suprema Corte, então não tem como você subir o processo. Você tem ali como questionar após o veredito dos juízes, dos magistrados. Pois bem, então não há condição de você recorrer a uma instância superior. Já corre na Suprema Corte. Se o Congresso Nacional não consegue avançar, por exemplo, com o PL da anistia, se as cortes internacionais, como vocês disseram, não adianta muita coisa, não adianta fazer esse movimento de ajuizar uma ação ou levar uma reivindicação para essas cortes internacionais. E aí as pessoas perguntam, bom, mas o que é possível ser feito, então, diante da possibilidade de um desfecho como esse que vocês já apontaram? Não tem muito o que fazer? Essa é uma pergunta que os homens de bom senso que estão no Estado brasileiro precisam responder, Caniato. É isso que a gente espera. Quando nós escutamos o que muitos juristas de renome dizem quando analisam esse caso, o panorama é realmente assustador. Segundo muitos juristas, esses processos contra Jair Bolsonaro e outros políticos e autoridades e o julgamento que começa agora apresentam uma enorme quantidade de motivos para nulidade. Isso não é novidade nenhuma no Brasil. Salvo engano, hoje mesmo a gente deu a notícia de que provas contra um dos políticos investigados na Operação Lava Jato, salvo engano, um ex-ministro de um governo do PT, essas provas foram anuladas. É mais uma de uma série de anulações semelhantes.
Muitos juristas dizem que esse é o destino inevitável de muitas das provas que serviram como base para as investigações e inquéritos contra Jair Bolsonaro e para esse julgamento que vai começar. Se essa avaliação está correta, é preciso perguntar por que alguém faria esse tipo de aposta? Que tipo de vantagem será obtida, será gerada por um julgamento cuja legitimidade é questionada até pelo presidente dos Estados Unidos? Isso não é questão de soberania, isso é uma questão de sabedoria, isso é uma questão de sobriedade. A pergunta que é preciso fazer é: o que alguém espera ganhar com isso? Qual será o resultado desse processo, a não ser empurrar o país mais uma vez para a ladeira da instabilidade, da insegurança e do caos? As feridas que são abertas por processos desse tipo vão demorar décadas para cicatrizar. E aí é inevitável pensar que talvez essa seja exatamente a intenção. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, só para a gente fechar esse debate. Dávila, as perguntas são feitas pelas pessoas que têm acompanhado esse processo. Assim, a gente poderia listar aqui algumas alternativas, mas parece que nenhuma delas podemos considerar como uma luz no fim do túnel, né? Algumas pessoas que nos acompanham listaram várias coisas e sempre tem alguém para falar: não, isso daqui não daria certo por isso. Isso daqui, pele da anistia, não, o Congresso não consegue avançar, está discutindo isso faz 2 meses, não dá para subir o processo, já está correndo na Suprema Corte. Enfim, quais são as saídas possíveis, Dávila? Alguém aqui levantou a possibilidade de, sei lá, um indulto, daqui a pouco a gente vai trazer indulto, uma graça presidencial, caso um próximo presidente seja talvez próximo a Jair Bolsonaro, ou entenda que o processo foi injusto. Quais são as saídas possíveis, hein, Dávila? Só para a gente fechar essa discussão. Caniato, sejamos realistas. É impossível ter uma reversão estrondosa deste caso durante o mandato do presidente Lula e até a eleição de 2026. Na verdade, o julgamento político traz no seu encalço o desejo de impedir que Jair Bolsonaro dispute a eleição. Então, parte da condenação está em afastá-lo do jogo político. Aliás, ele já perdeu os direitos pelo Tribunal Superior Eleitoral e, com esta condenação, sepulta de vez qualquer chance de Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026. Então, como é um julgamento político, a consequência política deste julgamento é realmente manter ou ressaltar que Jair Bolsonaro está fora das eleições de 2026. Então, toda esta revisão do processo com mais serenidade só poderá vir num clima de distensão de relações, num clima diferente do de hoje. E isso só pode ocorrer se tivermos um presidente da direita eleito em 2026 que tenha disposição para não só tocar o dedo na ferida, mas para começar a trabalhar no restauro do cumprimento da Constituição, do devido processo legal, do reequilíbrio dos poderes, como foi concebido pelos constituintes em 1988. Mas hoje nós estamos muito distantes do ideal da Constituição de 1988 e dos constituintes. Enquanto estivermos navegando nesta neblina da arbitrariedade, é impossível ter isenção para rever um caso cheio de fraturas na conduta de um processo que não respeitou o devido processo legal, o direito à ampla defesa, a individualização de penas e o respeito principalmente ao artigo sagrado da Constituição, que é o artigo 5º, que garante ali todas as liberdades individuais para o cidadão brasileiro.
Olha só, tem um recado muito importante para você. Por acaso, você já pensou em passar um dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? No dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade. Serão mais de centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, e o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, entre outras personalidades. E não é só palestra, não. É networking, inspiração, novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Garanta o seu ingresso, vem fazer parte desse dia histórico, 11 de setembro. Anote aí, dia 11 de setembro, no Vibra São Paulo. Acesse forumsp.org. O futuro é construído por quem age e a sua hora é agora. Quero lembrar que tem enquete do dia publicada no portal jovempan.com.br, tem a ver com o tema principal do programa de hoje, em relação à possibilidade de Jair Bolsonaro ser condenado e de que maneira os Estados Unidos receberiam essa informação. Você acha que o presidente Donald Trump ou o governo norte-americano poderia aplicar novas sanções contra o Brasil, caso Jair Bolsonaro seja condenado? Conto com o seu voto, jovempan.com.br. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação. É bem rapidinho, um minutinho e a gente está de volta. Até já.